E aí pessoal, aqui é o Paulo Lino da Garagem do Lino e hoje eu vou estar falando sobre motor 1.0 CHT AE com kit 1.6, beleza? Aqui eu tenho um cabeçote 1.0, tá? Número 7. Ali atrás eu tenho um letra C 1.6 gasolina. E primeiramente, antes de você querer fazer qualquer modificação no motor, você tem que conhecer o motor que você está mexendo, certo? Então, eu tenho aqui no meu celular um manual da Volkswagen, tá? Eu vou pedir o Fábio para colocar na tela os slides e vou comentando com vocês sobre esse manual. Tem que falar algumas coisas, primeiramente do motor, tá ok? Então eu vou posicionar a câmera aqui só para ela gravar o áudio, que tá aqui na frente, é uma anotação que eu vou fazer depois. Então eu vou pedir para o Fábio para ele colocar desde o começo. Aqui a gente tem, ele vai colocar a imagem, né? O Fábio, você coloca a imagem para mim. Esse manual foi escaneado, então aqui na capa do manual eu tenho escrito aqui Gol 1000, certo? Depois está aqui um prefácio. Essa apostila foi elaborada, blá blá, por causa do motor AE 1000 que foi lançado, não sei o que, não sei o que. Isso aí vocês podem pausar e ler depois, ok? Aqui tem um índice. Aí aqui tem as características do motor. Aqui tem os dados técnicos do motor. O que é importante a gente saber, o que muda de 1.0 para 1.6? Praticamente tudo. Aproveita só o bloco, bomba de óleo, bomba d'água, bomba de combustível, entende? Então assim, o cilindro muda, que é o pistão. Aqui, diâmetro do cilindro 70.3, no CHT 1.6 são 77, no 1.3 são 75.3, se eu não me engano. O curso é o virabrequim, então ele tem um curso de 64.2 mm, no CHT 1.6 e 1.3 são 83,5. A cilindrada total são 997 centímetros cúbicos, no CHT 1.6 são 1555. A relação de compressão, que é a taxa, como o CHT 1000 só saiu gasolina, então ela é a taxa de 9. Lembrando, gente, que nessa época, em 92, eles começaram a sair os motores com catalisador e eles aboliram o uso de chumbo tetretila, porque o chumbo ele é um antidetonante. Então ele fazia a gasolina ter um rendimento melhor. Como não pode ter chumbo, porque senão ele derrete o catalisador, então eles começaram a adicionar álcool. E nessa época já tinha 22% de álcool, etanol, na mistura de gasolina, certo? Hoje são 27,5%, então essa taxa de compressão do motor gasolina ela pode ser de até 10, 10,5%. Ok? Se for um motor injeção pode ser até mais, esse motor aspirado no caso que eu estou falando, tá? Aqui tem a potência, são 50 cavalos na norma NBR, tá? A norma SAE não é usada mais, a norma NBR que é usada. E são a 5.800 RPM. Então, um detalhe importante que já vale frisar são que as molas do CHT 1.0 elas são melhores do que a do CHT 1.6, tá? Então, é um upgrade, está até citado nesse manual aqui. O torque está falando aqui que são 7,3 kgfm a 3.500 RPM, ok? Aqui o resto são número de mancais, cabeçote, árvore de manivelas, diâmetro do munhão, diâmetro do moente, as folgas de válvulas, as fases de distribuição, que é do comando de válvulas, tá? Esse comando do 1.0 é um M260, tem 260 graus medido na folga de funcionamento. Aí fala o avanço inicial em marcha lenta de ignição, 10 graus antes do ponto morto superior, fala as velas, alguns detalhes a mais, e aqui ó, gasolina tipo C, 22% de álcool. Ok? Então, ok. O que está explicando aqui no próximo manual? O virabrequim ele é menor, certo? Tem um curso menor, então você tem uma cilindrada menor. Para compensar o curso menor, eles fizeram uma biela maior, 10 mm, que é essa biela aqui que está na minha mão, que eu já mostrei no primeiro vídeo. Então, essa biela aqui, ó,
Se eu colocar ela do lado de uma biela do 1.6, vocês vão ver que ele é maior. Aqui, ó, não sei se consigo dar para perceber. Eu vou tentar colocar assim. Olha aqui onde que o pino tá dando. Tá vendo? Você pensar assim, o pino é 10 milímetros mais alto. Por isso que quando vai passar para 1.6, tem que colocar a biela do 1.6, ok? Então, esse é um detalhe. Eu já tenho que frisar. Eu vou me basear nesse manual, porque fica mais fácil, tá, de fazer o vídeo. Esse manual aqui, é muito difícil você achar esse manual na internet. Então, eu estou disponibilizando aqui para vocês, tá? Aí aqui tá falando que a biela tem 138 milímetros, para compensar o menor curso do pistão e atingir a nova taxa de compressão. Beleza? Esse é um dos motivos. Aí outra coisa, muita gente acha que o CHT gasolina 1.0 tem o pistão cavado. E não, o pistão dele é reto. É um pistão reto igual o pistão do álcool. Só que o que acontece? Ele é reto para adequar a taxa de compressão. O volume do cilindro, ele é pequeno. Então, como o volume admitido é pequeno, a taxa também vai ser baixa se você colocar um pistão com cava. Eu vou até fazer essa conta. Muita gente comete esse erro. Coloca o pistão do 1.6 gasolina no 1.0. Aí a taxa vai lá embaixo e o motor fica muito frouxo. Então tem que ter muito cuidado, tá? Aqui, ó, a camisa também é diferente. Então não dá para abrir essa camisa para colocar um pistão do 1.6. Tem que trocar o kit todo, certo? Eu vou mostrar aqui qual pistão a álcool você tem que colocar. O pistão do modelo álcool. Não existe pistão a gasolina, pistão a álcool. Existe pistão do motor que foi feito para aquele motor. Você pode muito bem ter um pistão reto e ele ser para gasolina, ter um pistão côncavo e ele ser para álcool, ou ter um pistão convexo que tem o dome e ele ser para gasolina. Cada motor tem uma especificação, correto? Então, eu vou continuar aqui. Aqui fala sobre os anéis, depois vocês podem parar e ver. Aqui fala sobre o comando de válvulas, tá? Uma coisa que eu já vou falar e adiantar para você. A diferença do comando 1.0 para 1.6 é muito grande. No motor 1.0 mesmo, se você colocar o comando I, que é o do 1.6, o motor vai ficar com o torque e a rotação de potência muito altas, ou seja, você vai matar o motor embaixo do RPM e vai ficar fraco. Por isso que eles colocaram um comando com uma graduação menor. Então, para o 1.2, né, porque o motor vira 1.2, tá, gente? Não é nem 1.3 nem 1.4. Eu vou mostrar aqui por quê. Então já fica a dica, você pode colocar para a rua, para você melhorar o seu carro aspirado gasolina 1.2, colocar o comando do 1.6, letra I, tá? Esse comando tem 6.2 mm de levante. No vídeo passado eu explico como que mede o levante. Aqui sobre o cabeçote, tá? Então, aqui já começa explicando o seguinte, o cabeçote do AI1000 é similar ao AI1600, a álcool, porém com a altura reduzida em 1.1 mm para conseguir taxa de compressão compatível com o motor. E aqui fala o seguinte, o volume da câmara de combustão é 25.1. Tem uma anotação aqui, o volume da câmara de combustão do CHT 1.6 é 28,5. Então abaixou aí 3.4 cm3, tá bom? Então o cabeçote é mais baixo, se eu não me engano ele tem... Deixa eu até olhar aqui na tabela. Então o cabeçote do 1.0 original ele tem 75,5 milímetros de altura. Já vou mostrar como que mede. Então eu vou voltar aqui na parte do cabeçote. Enquanto vocês estão vendo aí o cabeçote, certo? E outra coisa, a junta do 1.0 ela é menor, tá? Ela tem mais ou menos aí 72 milímetros de diâmetro. A junta do 1.6 tem 78,5, 79, tá? Então não pode usar a junta do 1.6 no 1.0. Aqui já fala das molas de válvulas, que é o que eu estou falando com vocês aqui, que a mola é mais reforçada. Fala que o comando é mais agressivo, mas não é porque ele é mais agressivo não. É porque pelo fato do virabrequim ser mais curto,
a potência máxima ela sempre vai ser numa rotação mais alta. Então no CHT 1.6 convencional era 5.200 RPM, no Fórmula era 5.600, no 1000 são 5.800 RPM o pico de potência. Então o motor 1000 ele é feito para girar mais de 6.000 RPM tranquilamente. Aqui tem todos os detalhes explicando a chaveta, a luva, a mola, o eixo de balancins, tudo do 1000 ele é melhor do que o do 1.6, certo? Então, se você não quer usar uma coisa feita sobre medida, você compra essas peças do 1000 e pode colocar no seu motor 1.6 que funciona perfeitamente. Até tá aqui nesse slide, você pode ler, tá? Tá tudo explicado direitinho. Sobre a haste do tucho, que é a vareta, né? Sobre o eixo de balancim também, não vou precisar falar muito. É o coletor de admissão, tá? Tem um detalhe aqui muito importante, que o coletor de admissão do CHT 1000 injeção, ele é muito restritivo. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma foto. Eu vou pedir o Fábio para colocar essa foto aqui nessa parte. Olha como que ele é restritivo e olha do 1.6 como que ele não é restritivo. Então sempre optem pelo coletor gasolina, se você for usar gasolina, tá? Do 1.6. Ok? O porquê que criou essa lenda do 1.3? Por causa principalmente desse kit COFAP aqui, ó. Tá escrito aqui veneno popular, certo? Transforme seu motor 1000 em 1300, mas não é 1300. Na própria matéria eles falam, é 1244 centímetros cúbicos. E aqui você pode ver aqui, ó, o pistão é reto, não é um pistão côncavo. E o que é característica desse kit? Ele é 78,5 mm de diâmetro, certo? Então ele é um pistão maior do que o pistão sobre medida original que vinha no 1.6. Então a COFAP criou esse kit aqui. Na revista está falando o seguinte: o torque máximo saiu de 7,45 para 9,21, então aumentou aproximadamente 24%, isso com o comando original, tá? Se você colocar o comando I, vai aumentar mais ainda. Então assim, espere aí, no caso, um aumento de potência de aproximadamente 25%, de torque na verdade. Aqui diz que a potência saltou de 49 para 56, ou seja, aproximadamente aí 7 cavalos, e a rotação de potência máxima caiu, isso porque o pico o cilindro aumentou, então ganhou aí 14%, ou seja, é um ganho expressivo para um motor aspirado, correto? Então aqui tem todos os dados, como que faz, eu vou deixar os slides aí, vocês param e vejam, tá? E aí, aqui no finalzinho, tá falando o seguinte, que você pode usar o comando do XR3, fabricado até início de 1989. Então, isso aqui é complicado, porque acontece o seguinte, o comando do XR3, ele é um comando muito agressivo para o motor 1.0, porque o motor 1.0 ele tem um curso pequeno, então ele já tem um enchimento de cilindro bom. Se você colocar ali um comando que tem uma duração maior, um cruzamento maior, vai acontecer do motor ficar com a marcha lenta oscilando mais, né? Vai ficar embaralhando, e a potência máxima ela vai subir para uma rotação muito alta. Então, ou seja, em vez dela ficar aí na faixa dos 5.200, 5.800 RPM, ela vai ser em um pico acima de 6.000. Isso para um motor de rua não convém, não é bom. Por isso que eu disse para usar o comando I, ok? Agora, se você quer fazer isto, você faça por sua conta e risco. Vai dar mais potência? Sim, mas a potência em baixos RPM vai ser comprometida, tá bom? Aí você vai ter que começar a mexer nas polias para tentar adiantar o comando, para compensar essa deficiência em baixos RPMs. Então, ok, já desmistificou aqui o caso que o motor vira 1.2, não é 1.3, tá? Porque sim, ele só seria 1.3 se ele chegasse em 1251 cilindradas, ok? Então 1244 é 1.2, igual o motor 1.6, ele é 1555. Se ele fosse 1550 cilindradas, ele seria 1.5, 5 cilindradas a menos.
mas já muda a nomenclatura, tá? Então é 1.2. Aqui tem uma tabelinha de altura de cabeçotes, posso deixar para vocês depois. E agora eu vou falar o seguinte: aqui no catálogo da Sulloi tem a tabela de pistões do CHT, e aqui tem muitos pistões. Então, o seguinte, você tem um pistão aqui, ó, com uma cava de 7 mm a gasolina. Você tem outro pistão com uma cava de 4.73, outro pistão com uma cava de 6.2, outro pistão com uma cava de 5. Então, assim, outro pistão aqui em cima com a cava de menos 4.6 mm. Então, assim, são muitos pistões a gasolina. No caso, se o seu 1.2 for um turbo, ok, você vai ter que calcular a taxa, calcular o volume, tá? A média de cava desses pistões são 8,5 centímetros cúbicos, 8,5 ml, ok? Mas pode ser para mais ou para menos, eu fiz uma média aproximada, tá? Então, o que acontece? Quando você coloca um pistão a gasolina, a taxa ela vai cair muito, então a sua eficiência volumétrica vai cair muito também, seu motor vai perder potência. Para um motor aspirado, você tem que fazer o seguinte: colocar o pistão a álcool, ok? O pistão que eu recomendo é esse aqui, ó, da Sulloi ou da KS. No caso, o código da KS é diferente, tá? Mas ele tem as mesmas características do da Sulloi. Ele é o PS4605 do motor 1.6 a álcool E-Max, tá? Ele tem 34.3 mm de altura de compressão e dá do topo do cilindro, do topo do pistão até a saia tem 59.10. Tem alguns pistões que tem a saia menor ou maior, mas esse aí, ele tem a saia desse tamanho aqui, tá? Esse pistão do 1.6 a álcool é o que eu estou falando, ok? Então você vai comprar esse kit de camisas, pistões e anéis. Aqui, ó, se você olhar aqui a saia dele, ela é menor do que essa saia desse pistão antigo aqui que tem os anéis grossos, olha. Esse pistão antigo dos anéis grossos, ele é muito mais pesado, então ele gera muito mais atrito. Além de que a saia sai 16 mm para fora da camisa em PMI, ok? Então isso é mais um ponto de atrito. Então só alguns dados aqui para vocês. Eu tenho aqui uma tabelinha que eu escrevi à mão com o motor e a cilindrada, certo? Então, o motor 1.2 com o pistão 77 mm do 1.6, ele vai ter aí 1196 centímetros cúbicos, certo? Que é a cilindrada final dele. Então, aí você vem aqui e faz o cálculo de taxa. Vou fazer o cálculo de taxa bem rapidamente, vai ficar aqui só para explicar para vocês, tá? Então eu fiz aqui a fórmula para quando tem o pistão reto, para quando tem o pistão côncavo. Quando tem um pistão convexo com dome, eu não coloquei aqui porque ela é uma fórmula que você raramente vai usar, tá? No caso do motor do Corcel, o Sierra 1.4 e 1.3, eu acho que ele já usa essa fórmula. Você usa essa fórmula aqui, mas como a gente está falando de CHT, então vamos atentar ao CHT, ok? Então, como que é a conta para fazer, para você saber a taxa de compressão quando você usa um pistão reto? É o volume do cilindro, mais o volume da junta, mais o volume da câmara, dividido pelo volume da junta mais o volume da câmara, ok? Isso aí vai te dar a taxa de compressão. Então, eu tenho aqui os dados, eu tenho aqui um esqueminha para explicar como que você calcula isso, certo? Muito simples, aqui é uma geometria básica. Você calcula o volume do cilindro, pensa que isso aqui é um pistão visto de cima. Metade do diâmetro do pistão é o raio, porque a fórmula para calcular a área, né, que você vai ter que usar para calcular o volume, é π, que é uma constante, vezes o raio ao quadrado, que é o raio vezes o raio, que é igual a essa área aqui. Então, vamos dizer, se você fizer a conta em milímetros, você tem que fazer a conta toda em milímetros. Não pode misturar a unidade de medida, nem milímetro com centímetro, nem com nada. Se é milímetro, é só milímetro. Se é centímetro, é só centímetro, ok? É muito simples. Vou explicar de uma forma bem tranquila aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero calcular a cilindrada do motor 1.0 com kit 1.6. Vou fazer o que? É um motor que ele tem
77 de diâmetro, 77 milímetros, ok? Então seria que vamos colocar aqui 77,000 milímetros. Isso aqui é o diâmetro. Vou escrever direitinho, fica mais fácil. Diâmetro. Ok. Aí você tem um curso dele, são 64,20 milímetros. Esse aqui é o curso do virabrequim. Então, para você calcular a cilindrada, que é o volume do cilindro, é muito fácil. Você vai pegar aqui, ó, π vezes esse é uma fórmula, tá? Você pode fazer com diâmetro também em outra fórmula, mas eu vou explicar essa aqui que eu gosto mais de usar. 77 por 2 é 38,5. Então, como é ao quadrado, é 38,5 vezes 38,5. Vezes o curso, 64,20 vezes o número de cilindros do motor, certo? São 4 cilindros. Então, muito fácil. Vamos fazer a continha aqui. Vamos colocar aqui, ó, π vezes 38,5 vezes 38,5 vezes 64,2 vezes 4. Isso me deu um valor de 1.100. Aqui, ó, não está aparecendo para vocês, mas a conta é essa aqui. Deu um valor de 1.195,8. Isso aqui é aproximado 1.196 cilindradas. Beleza? Facinho, tranquilo, sem estresse. Serve para qualquer motor, tá? Então, a verdade aqui, ó, o que acontece aqui? Deu 1.195.000, certo? Só que como isso aqui está em milímetro cúbico, você divide por 1.000, aí você acha em centímetro cúbico, tá? Aqui, ó, 1.195. Tem que dividir por 1.000 porque a unidade está em unidades cúbicas. Se fosse linear, seria por 10. Se fosse quadrático, seria por 100. Como é volume, você divide por 1.000, porque é 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1.000. Ok? Muito simples isso daí, não tem muito segredo não. Então, aí você... Tá aqui a fórmula de calcular o cilindro, né? No caso, que é o seguinte. Isso aqui é um cilindro. Pensa que esse H aqui é o custo do virabrequim. Então, aqui você tem tudo que você precisa, que é a fórmula que eu falei aqui mais cedo, né? Π vezes o raio ao quadrado vezes o custo vezes o número de cilindros é igual a cilindrada. Se você fizer em milímetros, no final da conta divide por 1.000, que você acha em centímetros cúbicos. Fácil demais. Agora, como que eu faço a taxa? Que é o que interessa aqui. A taxa é muito simples de fazer também. O mais chato é medir o volume do cabeçote, tá? Porque às vezes você precisa de saber o volume. Você precisa saber o volume para você saber o quanto vai dar a taxa. Então aqui, ok. Eu já fiz as contas aqui. Eu já tinha feito as contas aqui. Com uma junta do 1.6, a junta tem 7 mm de volume, tá? Para calcular o volume da junta, é só fazer o volume do cilindro ali, que é a espessura da junta, né? Vezes o raio da junta, vezes o raio da junta, vezes o raio ao quadrado, vezes π. Aí você vai achar o volume da junta. No caso, em milímetros, quando você divide por 1.000, você acha em centímetros cúbicos, porque a taxa tem que ser em centímetros para você achar o valor. No caso, a taxa é um valor adimensional, mas é bom fazer em centímetros porque dá menos casas decimais, né? Você pode arredondar. Então aqui tem uns arredondamentos. Então vou fazer aqui de forma muito rápida, muito simples. Vocês podem pausar o vídeo e ver depois as folhas. Seguinte, vamos pensar aqui, ó. Quando você tem um pistão reto, então você tem aqui, ó, um volume de um cilindro. O volume de um cilindro é esse volume aqui aproximado, tá? 299 centímetros cúbicos. Porque se você chegar aqui e fizer 299 vezes 4, você tem aí 1196, que é a cilindrada total do motor. Então um cilindro, ele tem 299 cilindradas. Então ok, vamos para a fórmula. Vamos colocar aqui, ó,
taxa é igual, deixa eu colocar pra cá, que aí vocês veem mais fácil. Um do lado do outro aqui, ó. Acho que dá pra ver mais fácil. Aqui. Então aqui, ó, muito simples. A taxa, ela é igual ao volume do cilindro, de um cilindro, tá? Que é a cilindrada unitária. Então 299. Mais o volume da junta, 7. Mais o volume da câmara. Aí que tá. Se você usar um cabeçote original, que é esse aqui, ó, 25.1, então vamos colocar aqui, ó, 25,1. Tudo isso dividido por volume da junta, 7, mais volume da câmara, 25.1. Então, isso aqui vai dar o seguinte. Vamos fazer a conta bem devagarzinho aqui. Então vai dar o seguinte, 299 mais 7 mais 25.1. Isso aqui deu 331.1 dividido por 7 mais 25.1, 32.1. Não precisa nem fazer conta. Calculador. Então divide aqui por 32.1. Isso deu uma taxa de 10.31 para o motor 1.2 com pistão a álcool do 1.6 com o cabeçote original do 1.0, tá bom? Então deu uma taxa excelente para a gasolina atual, 10.31. Perfeitamente aceitável, vai rodar tranquilo, não vai aquecer o motor, vai ter uma performance muito melhor. Provavelmente você vai ter um aumento aí dos 50 cavalos, você vai beirar os 60 cavalos, então praticamente 20% de aumento de potência. Então assim, com o comando I que eu estou falando, tá bom? Reacerta o carburador, se de preferência se puder usar uma sonda lambda, tá? Leva em alguém que mexe com o carburador, porque como o combustível varia muito, talvez se você acertar o motor em um dia e abastecer com outro combustível, em outro posto, pode variar um pouquinho, então é bom a pessoa acertar para você, tá? Então vamos fazer uma experiência aqui, vamos pensar. Você foi lá e colocou o pistão a gasolina. E aí, o que vai acontecer? Vamos pensar o seguinte, fazer a conta da taxa para gasolina, né? Aqui é álcool, certo? E aqui taxa de gasolina. O volume do cilindro. Então, galera, minha câmera superaqueceu aqui. Eu pedi ao Fábio para eu colocar uma foto aí, tava 40 graus. Tive que parar, perdi a linha de raciocínio toda aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, o volume do cilindro é 299, o canetão até secou, ficou aberto. Mais o volume da concavidade. A concavidade média do CHT gasolina é 8,5, tá? Média, alguns são mais, alguns são menos. Mais o volume da junta que é 7, mais o volume da câmara. Vamos pensar que você colocou aí o cabeçote original, tá? 25.1. Tudo isso dividido pelo volume da concavidade, que é 8,5, mais 7, que é o volume da junta, mais 25.1. Ok? Então isso aqui vai dar, vamos fazer a conta aqui, a outra tinha dado 10.3, então foi 299 mais 8,5 mais 7 mais 25.1 é igual a 339,6. Isso dividido por 8,5 mais 7 mais 25.1 por 40,6. Então foi 339,6 dividido por 40,6. Você vai ter uma taxa de, se você só usar o pistão gasolina, uma taxa de 8,36. Olha, é muito baixo para gasolina. Isso aqui nem para um motor turbo seria muito bom, ainda está muito baixo, porque um motor de baixa cilindrada
com pouca taxa vai ter baixíssima eficiência. Aí vamos pensar uma situação pior ainda. Vamos pensar que a pessoa foi lá e tacou um cabeçote C por cima ainda, né? Com um pistão gasolina. Então, eu vou até colocar aqui, ó, para vocês verem na conta, né? Vou tirar esse papel para cá. Então vamos pensar que a pessoa fez aqui, ó, taxa, gasolina, com cabeçote C. Vamos pensar que a pessoa foi lá e fez essa loucura, né? Então ela usou um pistão a gasolina e um cabeçote C. Então a fórmula ela vai ser o que? O volume do cilindro, 299, mais o volume da concavidade, que eu vou considerar 8,5, tá? Com a média, mais o volume da junta, mais o volume de um cabeçote C, estándar, tá? Vou considerar aqui, ó, são 33. Isso aqui vai dar, aqui, ó, vou fazer a conta, 299 mais 8,5 mais 7 mais 33. Isso deu 347,5. E agora você divide isso tudo pelo volume da concavidade, que é 8,5, mais o volume da junta, que seria 7, mais o volume do cabeçote, que é 33. Certo? Então aqui vai dar 48,5 dividido aqui por 48,5. Então, a pessoa que usou o cabeçote C com pistão a gasolina no motor 1.2, olha o que ela fez. 347,5 dividido por 48,5. A taxa foi para 7,16. Isso aqui é taxa de carro turbo na gasolina. Olha aqui, olha a diferença de você fazer uma coisa que seria o certo, usar aqui, ó, o pistão a álcool e o cabeçote de motor 1.0. A diferença para você fazer com um pistão a gasolina, olha aqui, de 10,5, 10,3 quer dizer, para 8,3, 2 pontos na taxa de compressão. É muita coisa para um carro aspirado, é muita coisa. Vocês não podem cometer esse erro. Então assim, isso aqui tá te economizando uma grana que você não tem noção, meu amigo. Ô galera, valoriza o canal, galera. Valoriza, porque conhecimento assim de graça, igual eu tô passando para vocês, todas essas informações, manual, folder de fábrica, coisa de época, cálculos aqui. Isso aqui, às vezes você pensa assim, matemática é chato. Não, é simplesinho, é só conta de multiplicação, divisão, soma. Não tem nada normal aqui, qualquer um que estudou pode fazer as contas, entende? Então futuramente terão vídeos aqui que eu vou fazer sobre o meu motor, os próximos, né? Que eu estou separando umas peças aqui, que tá aqui atrás. Aqui atrás, aqui, ó, essa bagunça toda, tem virabrequim aqui, cabeçote, eu nem mostrei o cabeçote C, ó, pra vocês. Então galera, dê valor aí, dê o seu like, joinha, beleza? Envie os vídeos aí para as pessoas que tem CHT, chama o pessoal, gente, vamos participar do grupo no canal, vamos participar do grupo no Telegram, vamos participar do grupo no Facebook e vamos fortalecer, galera, porque nós já somos a maior referência, nós já somos a maior referência em CHT do Brasil. Então todos vocês que estão aí nos assistindo, que nos fazem ser a maior referência em CHT. Beleza? Um grande abraço para vocês aí, uma boa noite, um bom dia para quem estiver assistindo. Então é isso, um abração, falou, Deus abençoe, muito obrigado por estarem até aqui. Até!